agora em Porto Alegre, no Shopping Iguatemi, loja 2267, primeiro piso, expansão. Mais uma linda loja das óticas Diniz Prime. As melhores grifes do mundo e lançamentos exclusivos. Venha nos visitar e confira o que só a maior rede de óticas do Brasil pode te oferecer. Agora no Shopping Iguatemi, loja 2267, primeiro piso, expansão. Moda, conceito, luxo e muito mais. Só nas óticas Diniz Prime. Única como você. Detox da Alma foi um programa apresentado por Bianca Toledo em suas redes sociais e tinha como objetivo equilibrar a espiritualidade. Composto de exercícios diários e desafios práticos, como por exemplo, perdoar alguém, dedicar-se a você por um dia, meditar sobre ações ruins, listar falhas e exercitar a gratidão. Segundo Bianca Toledo, com este treinamento, é possível alcançar a felicidade e a paz interior, pois assim como o corpo precisa de atividades e exercícios para desintoxicação, nossa alma também deve estar em constante movimento para não se contaminar com os maus hábitos diários. Pois então, será que é este o motivo do aumento das viagens para destinos religiosos e retiros espirituais? Mudança de comportamento ou modismo? Diz aí. E aí, começando a 6ª temporada do programa Mulheres em Visão, aqui pelo seu canal 20 da NET. Hoje nós estamos gravando aqui na Essenza Casa e Jardim, na Quintino 1026. Esses ambientes decorados maravilhosos. Tem novidade nessa temporada. Fernandinha Rosito saiu para receber o seu Enzo, está em casa cuidando do seu bebê, e a gente trocou de Fernanda. Hoje estamos recebendo Fernanda Werner, hipnóloga, terapeuta, psicóloga, que veio nos ajudar a remar esse barquinho. E hoje a gente vai falar sobre detox da alma, que tem tudo a ver com o teu trabalho. Ai, tudo a ver. Né, Fernanda? Primeiro eu quero mandar um grande beijo para Fernanda, minha xará, que está em casa, cuidando desse príncipe lindo, que é o espírito de luz, que tenho certeza que veio para te ajudar a aprender muita coisa sobre tua vida e com certeza vai te trazer momentos de muita felicidade. E quero agradecer vocês também pela escolha desse tema, que tem tudo a ver com o trabalho que eu realizo e mais uma das funções que eu assumi, que é de médium psíquica, ajudando as pessoas, então, a entender um pouco mais sobre a espiritualidade e como ela pode ajudar a gente a buscar qualidade de vida, que tem a ver exatamente com essa temática de hoje. E aí, meninas, então, a pergunta de hoje é a seguinte: detox espiritual, mudança de comportamento ou modismo? Esse detox da alma? Eu acho que é um modismo. Acho que, na verdade... A Bruna! Não, deixa eu me explicar. Eu acho que existe, sim, um detox da alma, o lado espiritual, que a gente possa buscar um conforto, como a Fê falou antes, mas eu acho que essa coisa, esses nomes, esses rótulos que as pessoas colocam é muito modismo, sabe? Assim como tomar suco verde virou moda, esses detox espirituais viraram moda também, mas não que não seja bacana. É só como a pessoa tem que estar realmente querendo e se entregar de verdade aí, se não ir pra, ai meu Deus, vou fazer um detox da alma, mas eu quero postar no Facebook que eu fiz, entende? Concordo. Então eu acho que esse é o lado contigo, Bruno. Eu do acho modismo. Que virou muito modismo, eu acho legal. Eu até gostaria de fazer um retiro, de me preocupar mais com o meu eu interior, agora eu não consigo, nem meditar. Eu começo a meditar, eu abro um olho pra ver o que tá na volta. Eu queria muito. Eu durmo. Pois é, dormir. Não, eu durmo. Pois é, mas eu nem isso. Eu acho que aquela coisa assim, do detox que eu li, o que a menina até, os vídeos da menina, eu acho muito bacana. Você tentar perdoar. Chama Bianca Toledo. Isso, você tentar perdoar, você tentar não guardar mágoa. Isso eu acho bom, isso eu tento praticar. E tento, porque eu não sou mesmo de guardar mágoa de ninguém. Eu sou muito, ela me disse que eu sou Maria Teresa de Calcutá, mas eu não consigo guardar. Eu briguei contigo isso, amanhã eu já esqueci, eu já eu sou assim também. Eu não consigo. Tem gente que guarda aquela coisa assim. Eu não consigo, eu sou muito light nesse sentido. Sabe que eu acho bacana o fato de ter, utilizar modismos para chamar atenção para aspectos que possam nos ajudar. E eu acho que o ponto positivo desse modismo que vocês estão colocando é justamente trazer essa reflexão para a vida das pessoas, aonde elas possam entender melhor quais são os objetivos de vida, qual é o tipo de sofrimento que está vivenciando em cada momento, porque isso oportuniza uma reflexão. E a gente só consegue ter reflexões a partir de um olhar interno sobre o que está acontecendo na nossa vida. E eu acho que esses eventos,
como chama? Retiros, enfim. Eles oportunizam exatamente isso, porque no cotidiano, no dia a dia, as pessoas não têm esse tempo. Se elas estão trabalhando, elas estão com foco no trabalho. Se elas estão com os amigos, da mesma forma. Elas estão se divertindo. É difícil você encontrar ou dar-se esse tempo no seu cotidiano. Um momento para olhar para si mesmo. Seja mesmo no final de um dia, quando você está na sua casa, você também está envolvido com atividades da sua casa ou com seus filhos. Então acaba que você precisa ter, assim como você precisa sair para trabalhar, porque rende mais você sair da sua própria casa para trabalhar, você também ir para esses espaços oportuniza com que você possa, então, eu me dou este tempo para olhar para dentro. Mas e fazer uma terapia com uma psiquiatra já não basta? Eu acho que é diferente. Porque quando você vai para esses retiros, você está com você tenta buscar as respostas que estão dentro de você, que é esse mais ou menos o grande lance desses eventos. Então é mais meditação, né? Seria mais uma meditação. Não, acho que a meditação é uma prática isolada. Eu acho que ela pode ser uma das técnicas que você utiliza, mas eu acho que o entorno, o objetivo geral é que você possa perceber, a partir de diferentes práticas, aspectos seus. Seja aspectos de que dificuldades eu estou passando na minha vida, porque passam flashes na sua mas mente. Aí eu te digo, mas isso como a Bruna diz, isso aí com uma psicóloga, tu também faz isso, não é? Não, mas talvez eu até vou me arriscar aqui. Fazer com que, num primeiro momento, um retiro desses te dá um lampejo de reflexão e aí tu passa a trazer aquilo para a tua vida cotidiana como um hábito. Nós recebemos aquele videozinho ontem. Muito legal, né? Aliás, vamos disponibilizar na nossa rede social. Que, na verdade, esse videozinho que a gente recebeu ontem falava sobre isso, sobre gratidão, sobre a atitude de ser grata como um fator modificador da vida da gente. Então, chegar todos os dias de noite e agradecer. Não, o que ele dizia? Obrigada pelo emprego que eu tenho. Eu agradeço todas as mas noites. Assim, ó, porque os outros não têm. O vídeo diz? O vídeo, quando termina o vídeo... Viu, tu me apartou aqui, tu me interrompeu. Tu fala pra gente não falar junto, mas tu me interrompeu. Corta aí, ó. Não, mas olha só, o que diz o vídeo? Ele diz o seguinte, que todo mundo tem problema. Aí, no fim do vídeo, pega uma caneta e faça uma listinha com os cinco problemas que tu acha que tu tem naquele momento. Financeiro, com casamento, sentimental, com filho. Aí tu pega destes problemas que tu colocastes ali, tu agradece. Então, assim, impossível, vamos supor que tu tenha um problema financeiro, tá? Que tu esteja sem emprego. Impossível que não tenha algo positivo naquilo. Então, começa a agradecer. Eu já tive um emprego, obrigada porque eu tenho um bom currículo, obrigada por... Então, assim, colocar gratidão, que se tu começar a agradecer pelas coisas, as coisas boas, que nem diz, que o que é bom... Retorna, porque ele fala em energia. Ele fala em energia, que tu tá transmitindo energia boa de gratidão e aquela energia vibra no universo e retorna para ti como uma energia boa. Ao contrário, se tu tiver com raiva, com rancor, tá retornando para ti uma energia. Mas é muito fácil perceber, as pessoas que só reclamam, elas cada vez reclamam mais e mais, nunca parece nunca hábito, de bom, né? Acontece. É verdade, é um hábito isso. É verdade. E as pessoas que a são Fernanda mais pode gratas... ajudar isso. Como a gente consegue aprender hábitos ruins com facilidade e hábitos bons a gente Porque é mais fácil reclamar do que agradecer. Eu acho que agradecer tem um aspecto bem importante, que é também falar para você mesmo que você não precisa ter todas as respostas sempre. Eu acho que um dos grandes pontos positivos da questão da gratidão, que também está muito em moda, também está muito em alta, né? As pessoas postam gratidão por esse dia, gratidão não sei o quê, então é uma palavra que está muito em alta também. E que pode até se tornar cansativa pelo simples fato de ser modismo muitas vezes. Mas o que eu percebo assim do aspecto da gratidão?
é uma possibilidade que você tem de não se cobrar tanto também e entender que aquela situação que você está vivenciando, ela pode ser transitória. Ela pode ser, naquele momento, você não está conseguindo sair desse problema, ou você não está conseguindo pensar uma solução para aquela questão, e faz com que você não se cobre tanto naquele momento, e você cria uma abertura para que outras coisas possam acontecer no momento seguinte. Mas na é muito vida. difícil, né, Fernanda? É muito difícil. Mas, de novo, é um hábito. Se você... Não, eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Aí o Nisso reclama mais que eu. Oi? Tu reclama mais que eu. Oi? Não, eu não sou. Tu reclama mais que eu. Quando eu entro no escritório e olho para ela, eu já sei. Lá vem a reclamação. Lá vem a reclamação. Não, eu acho que a gente tem que aprender, de fato, a fazer esse detox da alma. Essa coisa de dedicar-se a si mesmo, meditar sobre as coisas ruins que aconteceram e por que elas aconteceram, que nível de culpa eu tenho para alguns resultados equivocados ou ruins. Eu já nem iria para culpa, porque culpa é uma coisa que dói, é algo que você sente como se fosse, eu fiz algo que foi muito negativo para mim. Eu acho que são escolhas. Eu acho legal as pessoas trocarem essa palavra de culpa por eu fiz uma escolha que talvez não tenha sido boa naquele momento, mas eu tenho toda a capacidade de fazer novas escolhas para ter outros resultados, porque se trata disso, se tratam de escolhas que a gente faz a todo momento. Eu gosto de eliminar a palavra culpa. Quando alguém vem para o meu consultório e traz a palavra, mas eu sou culpado, eu tenho que me responsabilizar por algo que eu fiz e que não foi bom. Eu digo sim, a responsabilidade é algo que já está dado, porque nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz, as escolhas que a gente tem. Mas eu acho que a culpa faz com que fique muito denso. Eu acho que se você colocar, pesadão eu fiz uma mesmo. escolha que não foi tão boa, então se eu fiz uma escolha, eu posso fazer outra, que tem um resultado muito melhor. E o que é bacana é que a gente não precisa necessariamente ir para um retiro espiritual. A gente não precisa ir para a Índia, não precisa ir para um centro. Adoraria também. A Índia e eu super. É um retiro para a alma. Nossa, é maravilhoso. mesmo, Bruna? Super indico. É uma Contagia? Contagia. E olha aquele que eu acho ambiente. modismo, mas contagia. Modismo. Mas de novo, isso. são as atmosferas Eu voltei mais leve, voltei outra pessoa. É uma renovação assim, é incrível a Índia. Todo mundo deve ir para a Índia antes de morrer. E aí eu vou Sério. pegar um gancho que você falou que amarra com o nosso início, que é: por que alguns locais promovem um despertar interno a ponto de você ter sensações É a atmosfera, diferentes? né? Então, esse é um dos aspectos que você colocou como sendo modismo, mas verdade, que eu tô te colocando. É nesses locais que fazem com que desperte aspectos em você capazes de mudar comportamentos. Não acho mais modismo, achei maravilhoso. Mudou. É verdade. Então, de qualquer forma, ninguém precisa ir para a Índia. Pode começar na sua casa, com a sua família, fazer essa reflexão. Agora em Porto Alegre, no Shopping Iguatemi, loja 2267, primeiro piso, expansão, mais uma linda loja das óticas Diniz Prime. As melhores grifes do mundo e lançamentos exclusivos. Venha nos visitar e confira o que só a maior rede de óticas do Brasil pode te oferecer. Agora no Shopping Iguatemi, loja 2267, primeiro piso, expansão. Moda, conceito, luxo e muito mais. Só nas óticas Diniz Prime. Única como você. O ser humano é dotado de uma inteligência que lhe permitiu grandes progressos ao longo de sua história, mas também lhe deu a consciência de sua própria mortalidade. Pelo menos essa era a crença que vigorou durante séculos. No entanto, um ambicioso estudo científico realizado por pesquisadores americanos encontrou a primeira prova de que existe vida após a morte. Essa descoberta fala sobre um suposto estado de consciência que se mantém após cessarem as funções do cérebro. Obviamente, esta nova faceta da morte pode começar a mudar todas as certezas que tínhamos sobre esta misteriosa passagem. Já pensou sobre isso? Existe mesmo vida após a morte? Pesquisadores americanos encontraram a primeira prova de que existe vida após a morte. A descoberta fala sobre um suposto estado de consciência que se mantém após cessarem as atividades cerebrais. E aí, alguém duvida ou concorda? Eu concordo. Eu acredito. Eu acredito. Tá, mas aí eu vou dizer para você o seguinte: vocês estão concordando por um viés religioso
ou por um viés científico? Não, religioso. Religioso. Pois é, tudo. mas aqui nós estamos falando de uma pesquisa feita por médicos, neurologistas, quer dizer que haveria um estado de consciência mesmo depois que as funções do cérebro... Acho que nesse caso a ciência só está comprovando que a gente já sabia pela religião. Muito bem, daquela muito Pô, acabou com o programa de novo. A Bruna acaba com o programa sempre. Mas eu concordo com a Bruna. Eu acho, antes de passar a palavra para a Fernanda, que é entendida, que vai falar melhor, nós vamos dar a nossa opinião. Eu acredito, dentre as religiões, inclusive, a que mais como é que eu vou dizer a palavra? A que mais conforta. Eu me conforta o espiritismo, eu leio muito sobre o espiritismo e eu realmente acredito que a vida não acaba aqui. Morreu, acabou e eu acho que tem muito mais coisas além do que realmente. E a religião espírita, ela nos permite perceber que a gente é seres, que a gente tá nessa vida para evoluir. Então, tudo que a gente fizer aqui, é o que eu acredito, né, gente? Que tudo que a gente tá aqui nessa vida é para aprender, para ser uma pessoa melhor. Então, se hoje eu tive uma dificuldade, alguma coisa, é para eu aprender com isso e me tornar uma pessoa melhor. Que, como a gente tá falando antes de gratidão, quanto mais eu aprender a ser grata pelas coisas que eu tenho, mais evoluída eu vou ser para uma próxima vida ou no plano espiritual daqui a pouco. E os resgates também, né, Bruna? É isso que eu ia falar, que eu acho que a Fernanda pode falar isso para nós, porque eu acho que a gente vem para resgatar muita coisa, e até tem algumas perguntas depois até para fazer para a Fernanda. De vidas passadas. Exato, porque eu sou uma pessoa que gosto, embora eu já te falei, Fernandinha, que eu morro de medo, eu morro de fantasma, medo. Não é exclusividade tua, de fantasma. Muitas pessoas têm medo Eu mesmo. morro de medo. Eu morro De fantasma, medo, né? Porque como eu acredito, eu tenho muito medo de ver, e eu acho que se eu chegar a ver, eu vou... Tu sabe que ontem, deixa eu só fazer um parênteses, ontem eu estava pesquisando sobre essa matéria aqui na internet, comecei a botar assim, vida após a morte, aí tinha assim, vida após a morte, não sei o que, fotos, daí eu abri lá, eu dormiu. Fiquei com os cabelos em pé, o fantasma da ponte, lá assim, um negocinho assim, numa ponte parado. Eu não durmo, é isso, não durmo mais, nunca mais. Mas vamos a dados concretos. Essa pesquisa foi baseada em 2.000 casos de pessoas que sofreram paradas cardíacas e observou que 40% dos que sobreviveram relataram ter experimentado alguma consciência entre o momento da morte clínica e o reinício do funcionamento do coração. Os testemunhos mais impactantes relataram os médicos trabalhando, descrevendo coisas que as pessoas não saberiam se estivessem mentindo. E tem muitos casos que em hospitais onde as pessoas estão em CTI, que a sua estão com rebaixamento do nível da consciência pelo tipo de procedimento ou doença, enfim, que estão vivenciando, e que demonstram exatamente essa percepção, digamos, de um sexto sentido, né, uma percepção extrasensorial, que se chama também, que seria uma capacidade de você perceber para além do aspecto físico que você está, inclusive, e para outros ambientes você tem acesso também, numa situação onde o corpo não corresponde, onde a consciência não está desperta. Então isso acontece também. Você falou em evidências científicas e muitos vídeos, hoje já é muito fácil, né, pela tecnologia, a gente acessar através do YouTube, enfim, vários vídeos que mostram realmente situações identificando o espírito, né, em corredores, em quartos, enfim. Por quê? Porque a lente, ela é sensível a esse tipo de captação. O olho humano não consegue enxergar, ou seja, a menos que você tenha vidência, que é uma capacidade de enxergar o mundo espiritual, a maioria das pessoas, então eu te diria assim, se até hoje tu não viste nada, é muito provável que você não veja. Porque não é uma capacidade que você tenha. Só vamos fazer um parênteses, não significa que eles não estejam ali. Não, exatamente. Entre nós, aqui tá sentadinho aqui. Todos nós temos, se fala muito todos nós somos médiums, né? Em algum nível, todos nós somos médiums. O que quer dizer isso? Todos nós temos intuição. A intuição que é aquela coisa de eu deveria fazer isso, eu acho que eu devo fazer esta escolha, acho que isso não é uma coisa boa para mim, por quê?
essa percepção é uma percepção que está, digamos, ela é atemporal, ela não está ligada a aspectos físicos, é uma percepção a mais que o espírito teria. Ou seja, todos nós temos um espírito que ocupa o corpo, temos um espírito que ocupa o corpo. E ele está momentaneamente conectado, o espírito, a este corpo. Mas isso não quer dizer que eu não consiga ver o que acontece nesta outra dimensão. Então nós temos um cordão de prata que nos liga ao espírito, e o espírito ele pode se desprender e enxergar o mundo espiritual. Então eu posso estar aqui conversando com você agora e o meu espírito está levemente para a esquerda e eu começar a receber intuições, por exemplo, de alguém que está do seu lado, que foi uma pessoa que esteve com você em vida e que você tem questões com ela, e eu vou te traduzindo o que essa pessoa, o que esse espírito está falando para você, por exemplo, dizer, como mensagem. Os espíritos que se conectam. Quer dizer, o meu se conecta com todos os espíritos, na velocidade do pensamento. Então eu posso me comunicar com qualquer espírito. Agora, nem todos os espíritos respondem, porque eles também estão evoluindo no seu processos plano. De evolução. Então a gente não sabe em que momento eles estão vivenciando e se eles podem responder ou não. Mas quando existem, por exemplo, assuntos pendentes, que é quando eu faço os workshops falando sobre isso para as pessoas nas comunicações, as pessoas geralmente têm questões que não foram muito bem resolvidas. Então, nessa situação, o espírito vem para poder falar sobre aquela questão e aliviar quem continua aqui. Porque, digamos que você se tranquiliza com algo que não ficou bem resolvido, o espírito também consegue se tranquilizar. Mas aí eu devo pensar o seguinte, se a gente tem dúvidas de que existe vida após a morte, eles não têm dúvidas de que existe vida após a morte. Não entendi essa parte. Não, vou tentar explicar. Ficou difícil. Se a gente tem dúvidas de que eles existam, eles não podem ter dúvida de que nós existimos. Claro que não, se eles eram nós. Não, mas a pessoa pode morrer e perder a consciência de que tá morta, de que é um espírito, Sim, que achar que tá vivo e que... Ah, tu tá dizendo depois de morta a pessoa Sim, achar que não o tá espírito, o espírito achar que tá vivo, que ele não tá morto. Não saber que morreu. Ainda mais quando acontece um acidente, né? Tipo, uma morte. A pessoa, Ai, muito complicado isso. Se dá conta que morreram? Cada espírito, cada pessoa tem um tipo de evolução, um tipo de esclarecimento, um tipo de conhecimento e até uma escolha religiosa. Então, quando você morre, você conserva mais ou menos essas características. Não é que você passa a ser muito mais evoluído ou que você passa a ter grandes conhecimentos a mais. Você mais ou menos conserva. Mas existe, e é justamente por causa dessa sua evolução aqui que vai determinar como vai ser a sua passagem. Então, uma pessoa que é muito ligada às questões materiais, por exemplo, ou, por exemplo, uma mãe que tenha partido e que tenha deixado filhos pequenos, é muito comum ver que ela continua presa a esta situação que está aqui, pelo tipo de situação que ela deixou. E muitas vezes procura nós médiuns para que possamos passar uma mensagem, porque os espíritos que já foram, eles querem validar que existe a vida após morte, que eles continuam vivos. Embora querem isso? Eles querem. É por isso que as comunicações acontecem. É os laços de amor que continuam entre quem foi e quem permanece que faz com que essa comunicação se efetive. Bonito, né? Mas isso é histórico, né? É maravilhoso. Isso é histórico. Eu acho que desde do evento das mesas flutuantes, das mesas que Allan Kardec fazia. Brincadeira de copo. Eu acho que tudo era no sentido de validar que efetivamente nós estamos cercados por espíritos. Quer dizer, um monte de gente que está nos assistindo agora vai dizer, essas malucas lá, eu quero aquilo que elas tomaram lá, porque... Eu tenho uma pergunta, Fernanda. É aquele filme do Chico Xavier, é mais ou menos assim que acontece? Então eu vou morrer de depressão depois, porque achei a vida após a morte tão muito chata, né? Eles tomam sopa, eu pensei que eles não precisavam comer. Eu fiquei triste. Não, e eles são calmos, Bruna, eles falam pouco, eles andam de branco. Mas eu achei que os espíritos não precisassem se alimentar, eu não entendi. Mas eu acho que é dependendo do processo evolutivo. Exatamente. Bom, e essa é uma, digamos assim, uma linha que você, dependendo a orientação religiosa que você vai se posicionar, você vai ter um esclarecimento. Eu adotei uma visão espiritualista, vamos colocar assim,
que tem a ver com várias... Você vai identificar coisas que eu vou falar em várias religiões diferentes. Porque o espírito em si, ele não tem religião. A religião é algo que a gente utiliza para explicar fenômenos. Quando se fala de espíritos, nós criamos, né? Exatamente. Mas os espíritos, eles existem independente da religião, dessa orientação, dessa escolha, da crença. Então, é possível, inclusive, perceber espíritos que faleceram e que não acreditam. Vou contar um caso para ilustrar, para ficar mais ilustrativo. Atendi uma senhora num workshop reservado para poucas pessoas. Uma das pessoas que estavam era uma moça de uns 27 anos, mais ou menos. E ela tinha perdido a mãe, já faziam alguns anos. E ela estava lá. E a mãe estava parada ao lado dela. E era uma senhora que era extremamente densa, um espírito pesado, uma pessoa que reclamava muito. E essa personalidade dela em vida, ou seja, ela faleceu e ela conservava as características dela. E ela vinha xingando muito, do lado xingando muito. E ela sabia que era um evento para esta finalidade. Então, o que aconteceu? Ela estava presente, falando com a sua filha, né? E continuava xingando a filha, porque em vida ela foi uma pessoa que era uma mãe muito crítica. E todos nós passamos por situações onde a mãe nos chamou a atenção, eventualmente, né? Se uma única situação, às vezes mais dura, já nos afeta, você imagina uma vida toda. Inteira. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma escolha, porque como médium, eu estou ali para passar a comunicação do espírito para a pessoa. Mas diante desse espírito que estava muito raivoso, eu escolhi trabalhar a pessoa. Porque eu entendo que quem continua aqui também pode se oportunizar a viver uma vida mais leve. Sim, ela pode escolher receber aquela energia que a mãe estava passando para ela ou se isolar. Exatamente. E eu ajudei ela, por isso que as minhas comunicações, elas são terapêuticas, porque eu ajudo a pessoa a entender que aquela situação que ela está vivenciando, ela continuava num papel daquela que estava sendo cobrada, que estava sendo criticada. Ela precisava adotar uma postura de realmente autora da sua história. Precisava fazer a sua escolha. A minha mãe era assim, a minha mãe me cobrava, mas eu não preciso mais me cobrar. Bom, então, validando esses aspectos, o que foi muito bacana, porque a pessoa entendeu que ela precisava se amar, se cuidar, tudo aquilo que faltava, ela precisava internalizar. É verdade. De qualquer forma, você faz a sua escolha. Acredita ou não em vida após a morte? Na dúvida, faça um detox da alma. Semana que vem, esteja novamente com o programa Mulheres e Visão. A gente conta com a sua audiência. Tchau!